Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, salve! Todo mundo mandando um abraço para você, salve, momento salve. Aguardado na sexta-feira. Vem cá, você parece que separou uns casos malucos aí, e que lições não malucas você tira deles? Conta para nós. Salve, Eneg. Salve, Felipe, Débora, o ouvinte querido. Eneg, eu queria discutir hoje 2 processos recentes que chegaram no judiciário para debater um pouco o que eu chamo de, para exemplificar, na verdade, o que eu chamo de abuso de acesso à justiça. Quais são esses casos? Um advogado da cidade de Dourados entrou contra o prefeito da cidade com uma ação pedindo simplesmente que o prefeito fosse proibido de implementar a campanha de vacinação na cidade. É isso que o cara queria. A ação do sujeito é uma coleção de absurdos, Eneg. Ele defende esse tratamento precoce que não trata absolutamente nada, ele é contra distanciamento social, diz que o coronavírus não é um vírus tão letal assim. O sujeito gabaritou a prova do negacionismo, colocou em uma ação e apresentou para a justiça. Essa é a primeira ação. A segunda ação, Eneg, ela é quase pior do que a primeira, porque ela foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, por um instituto que não tem relevância nenhuma, representatividade zero. Nunca ninguém ouviu falar até esse instituto entrar com essa ação no Supremo Tribunal Federal. E o instituto, eu vou ler um trecho da argumentação para vocês terem uma ideia do que o sujeito pede. Aspas para a ação. A pedra de cocaína transformada em gás natural, injetada nos corpos dos infectados pela Covid, neutralizará os núcleos dos gases nocivos presentes neles, onde encontra-se os nêutrons e prótons para os nêutrons anestesiar os prótons onde está o vírus. Assim, o sujeito foi ao Supremo pedir que o Estado brasileiro injete gás de cocaína nas pessoas, porque, segundo ele, isso vai fazer o coronavírus morrer. Ele também pede a interrupção do programa de compra de vacinação e a anulação de todas as condenações por tráfico de cocaína, para cocaína poder ser usada como gás para ser injetado no corpo das pessoas. Ele diz que a Covid-19 é uma fraude dos laboratórios que os laboratórios prejudicam a saúde da população humana. Enfim, a leitura da ação, gente, é uma viagem de LSD. Uma viagem completa de LSD, não tem pé nem cabeça. É um treco que quando alguém conta, você tem certeza que só pode ser uma piada. Seria cômico se não fosse trágico. E aí eu chego no ponto, o que esses 2 casos têm em comum? Os 2 fazem piada com a cara da justiça, Eneg. O pior, piada com a cara da justiça, muitas vezes com a anuência da justiça. O único caminho possível dessa ação que entrou no Supremo Tribunal Federal é o seguinte: um ministro vai receber essa ação, vai abrir vista para o Ministério Público, vai para a Procuradoria-Geral da República essa ação, e um procurador da República vai gastar tempo dando um parecer dizendo por que essa ação é incabível, volta para o ministro, um assessor do ministro vai pegar o parecer do Ministério Público, vai fazer uma minuta fundamentando, vai gastar, sei lá, uns 15 minutos explicando a loucura para o ministro, depois o ministro vai assinar e essa ação vai para o arquivo. Quem pagou por essa tramitação, por essas horas de trabalho? Nós, os contribuintes. E aí é que a justiça deveria fazer uma pergunta e uma ação. Quem deveria pagar por isso? O que é possível fazer para evitar o mau uso dessa justiça? Nesse caso do Supremo não tem decisão, Eneg. Ele mostra simplesmente que o Supremo deveria ser um tribunal com filtros ainda mais rigorosos. Deveria ter um balcãozinho, que hoje seria virtual, na entrada do Supremo, onde o servidor filtrasse determinadas coisas, porque essa entidade efetivamente não preenche os requisitos para propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, na falta de filtros, porque na primeira instância não tem filtro, você não pode impedir o sujeito de entrar, o que o juiz fez com a ação do maluco de Dourados, que quer impedir a campanha de vacinação, num primeiro momento ele deu um mau exemplo, porque ele deferiu para o cidadão, para o advogado, assistência judicial gratuita, ou seja, o processo custa 0 para esse sujeito.
Aí ele deferiu assistência judicial gratuita, mandou o processo, pediu informações para o advogado devolveu o processo. Quando o advogado devolveu o processo, aí o juiz corrigiu esse mau exemplo que ele deu. Ele rejeitou a ação e impôs uma multa de 10 salários mínimos, R$11 mil, para o sujeito pagar aos cofres públicos. Cabe recurso, essa ação não acaba aí, certamente. Ele vai recorrer ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, vão se reunir lá 3 desembargadores para discutir as loucuras desse cara e esperamos que não só mantenha a multa, como imponha algum tipo de majoração nessa multa para o cara parar de tentar usar a justiça para fazer piada. Então aí, Oeneg, a gente tem 2 exemplos. Um deles é o Supremo Tribunal Federal tendo que gastar um tempo muito raro, um tempo cada vez mais apertado para cuidar do que interessa, para cuidar de uma maluquice. Isso não deveria acontecer. E no outro, a gente vai ver que solução a justiça vai dar e se vai impor ou não essa reprimenda de multar o sujeito que tenta fazer piada com a cara da justiça, nesse caso de Mato Grosso do Sul. A justiça tem que pegar o exemplo desse juiz e aplicar cada vez mais, fazer doer o bolso de quem vai à justiça para fazer piada com coisa séria. Aidar, queria até te pedir, hoje não vai dar por causa do tempo, mas numa das próximas conversas nossas você poderia trazer um pouco de os fundamentos de por que a gente escolheu este caminho que obriga o Supremo Tribunal Federal a analisar as loucuras, porque isso foi uma escolha da sociedade. Por que a gente escolheu esse caminho? Porque outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, o Poder Judiciário, no caso a Suprema Corte Americana, tem o direito a dizer: eu não vou analisar esse caso, eu me recuso a analisar esse caso por razões variadas. Aqui, por que a gente não tem o direito? Eles são os juízes da Suprema Corte brasileira e, no entanto, eles são escravos das patetadas da sociedade, eles não estão no alto. Então, eu acho que vale a pena a gente viajar por isso num próximo papo nosso, porque é uma discussão profunda, é uma opção de Estado. Esse tempo e esse custo que você descreveu é uma opção do Brasil. Não se trata de uma excentricidade do Supremo. O Supremo é obrigado a fazer essa patetada, né? Exato. Eu acho importante trazer, fantástico, né? Vou levantar, e essa discussão é rica porque ela passa por a decisão do Congresso Nacional de não colocar filtros mais efetivos para a entrada de ações em tribunais como o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Muito rica a discussão, vamos discutir sim, vale a pena. Vamos lá, Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta na semana que vem. Bom final de semana. Não sei se você prestou atenção na receita do cupim do Wessel, mas é muito interessante. Valeu, eu prestei sim, estava aqui ouvindo e ficando com água na boca. Tchau, Débora, Felipe, um abraço a todos os ouvintes. Beijo, bom fim de semana.